E aí, galera, tudo bem? Como é que você está? Eu acredito que está tudo tranquilo, né? Pelo menos a gente espera. A gente vai continuar, então, trabalhando no continente europeu. A gente já está no capítulo que fala sobre aspectos mais históricos, mas antes da gente ir, vamos fazer o nosso último apanhado sobre as questões econômicas e também sobre a população do continente europeu. Vamos fazer aquele último apanhado do capítulo 5 para que fique ali bem claro e para que quando a gente consiga estudar Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, para a gente conseguir estudar outros conteúdos que são importantes, fique tudo muito claro para você, certo? Sim, a gente estuda na geografia questões que muitas vezes a gente remete ao conteúdo de história, como por exemplo a Segunda Guerra Mundial, né? Mas a gente dá uma olhadinha sim. O senhor vai pedir para que vocês fiquem comigo só com o áudio. Eu vou tirar a imagem para facilitar. Você pode perceber que aqui mesmo já estaria atrapalhando, né? Se a gente fosse trabalhar, então o senhor tira a imagem e você fica apenas com o meu áudio, tá bom? Vamos lá? Então, Europa, população e economia. O continente europeu ele é marcado por uma densidade demográfica muito alta, ou seja, nós temos ali um território bastante ocupado. Só que ele não é um território com números absolutos de população muito grande. Então, se a gente olha, por exemplo, para a Ásia, a gente vai perceber muito mais pessoas vivendo na Ásia do que no continente europeu. Só o que torna o continente europeu tão grande quanto a ocupação? É porque ele é pequeno, ele não é muito grande, ó. O território europeu é basicamente isso aqui. Isso daria aproximadamente a região norte do Brasil. Então, se você comparar quantos países, né, dentro da região norte ali, é muita gente vivendo num espaço relativamente pequeno. Outra coisa importante é que a Europa é o berço de várias civilizações. Então nós temos as civilizações gregas, que dão origem aqui a tantas coisas que ainda nós usamos hoje em dia, por exemplo, com o conceito de democracia, o Império Romano, né, que teve a sede em Roma, o direito romano, né, as leis, como a gente usa, como é baseado ainda em muita coisa do que os romanos tinham como regras, né, de convivência do meio social. E além disso, posteriormente, né, nós temos o surgimento de cidades que são muito importantes dentro da história, como por exemplo Paris, a França, né, Londres, Inglaterra, Madrid, Espanha, Lisboa, Portugal, e assim por diante. Numa história mais recente, a gente vai ver o mundo se dividindo entre Moscou, a Rússia, né? E o outro lado do oceano, estaria aqui, né? Que seria os Estados Unidos, durante a chamada Guerra Fria, mas daí já envolvendo um outro continente. Então, primeira coisa que a gente tem que destacar, a população ela está mais centralizada, principalmente nessa região mais próximo do continente, desculpa, continente não, do território alemão, né, nessa área mais central, a gente chama de Europa Central e também de Europa Oriental, não, Ocidental. Oriental é aqui, Ocidental. A população urbana, então aqui de 2018, tu vai ter manchas, né? Então, quanto mais vermelhinho, maior a concentração da população urbana. Então, isso vai fechando bem com o que o senhor está falando, né? Para vocês, tu vai perceber que os locais que têm uma concentração de população urbana menor, esse aqui, ó, são países menos expressivos. Eu não vou chamar eles de menos importantes, mas eles são menos expressivos dentro do cenário europeu. Então, se eu pegar, por exemplo, a França aqui, ó, ela é bem urbanizada, Inglaterra bem urbanizada. Se eu pegar a Espanha, também vai ser bem urbanizado, Noruega, são países com uma concentração urbana maior, tá? Diferente, por exemplo, de outros locais onde tu tem um equilíbrio ou até mesmo uma proporção maior de áreas rurais. Isso é uma tendência, tá? É uma tendência mundial. As pessoas vivem hoje mais nas cidades do que nas áreas rurais. Isso no Brasil mudou na década de 70, tá? O que a gente pode destacar? Tem um baixo crescimento demográfico, né? Isso tem alguns motivos, principalmente por causa da autonomia da mulher no planejamento familiar
Isso quer dizer o seguinte, a mulher ela começa a ter mais voz dentro da sociedade europeia. Parece uma coisa meio absurda a gente falar isso, né? Mas se tu olhar, a história é marcada por momentos em que a mulher ela tem que literalmente lutar para ter acesso à escolha, né? À vontade. Então, além disso, tem uma ampliação do acesso aos métodos contraceptivos, que nada mais é do que os meios para não se ter filhos. Isso acaba também interferindo, né? Diminui o número de filhos, por isso tu tem um baixo crescimento, maior presença feminina no mercado de trabalho, a mulher ela sai de casa, começa a trabalhar, isso também faz com que a mulher pense primeiro, por exemplo, ter uma carreira de trabalho. Por que a gente fala da mulher, da mulher, da mulher? Porque né, ela que controla esse crescimento através da taxa de fecundidade. E o alto custo de vida, né? As pessoas acabam tendo menos filhos porque na Europa o custo para se ter uma criança não é tão baixo assim. Então, em vez de ter 3, 4, 5 filhos, tu vai ter um ou às vezes não vai ter nenhum, né? Isso traz o número de crianças para baixo e também o crescimento da população vem para baixo. Isso leva ao crescimento do número de idosos, por quê? Porque comparado às crianças que nasce menos, né, sempre menos, de uma geração para outra, o que acontece? Aumenta o número de idosos. Tanto porque tem menos filhos, como por causa disso aqui, ó, expectativa de vida. A expectativa de vida aumenta, as pessoas começam a viver mais e tendo menos filhos. Além disso, tem melhor distribuição ali na questão de médicos, né? Você consegue ter um acesso à saúde melhor, isso interfere na questão do idoso, lógico, né? Melhor acesso à saúde, acesso a médico, tu tem um atendimento médico de qualidade, as pessoas vivem mais. Boa distribuição de renda. Olha só, isso é muito importante. A diferença de quem ganha muito para quem ganha pouco não é tão intensa assim. Então, o que acontece? Eu vou ter uma sociedade em que as pessoas são mais igualitárias quanto à renda. Isso permite o quê? Permite o melhor acesso a medicamentos, permite uma alimentação mais adequada, porque não falta dinheiro para você comprar esse alimento, e também um serviço de saneamento básico, educação e cultura acessível a todas as pessoas. Dessa maneira, as pessoas conseguem ter esses 3 serviços aqui, ó, interligados, tá? Ó, de uma maneira bem importante. Então, além disso, nós vamos perceber que esse continente europeu está dividido em vários povos, né? Isso a gente percebe pelas línguas que se formam, né? Os troncos linguísticos, né? Então, nós vamos ter troncos bem específicos aqui, por exemplo, como línguas germânicas, que têm origem germânica. Aqui, ó, você pode não acreditar, mas o inglês e o alemão eles têm uma mesma origem, né? Tem um mesmo, mesmo uma mesma raiz. Essas línguas aqui, então esse português que a gente fala, tem a mesma origem do italiano, que a gente chama de neolatina, né, uma língua latina. As línguas eslavas, né, vem de uma cultura que a gente vai chamar de cultura russa. Ó, presta atenção, isso aqui vai dividir o mundo na Primeira Guerra. A gente chama de pan-germanismo e pan-eslavismo, né? Além das línguas tradicionais, como por exemplo o grego, que a gente vai ter aqui, que é uma língua dominante, né, por muitos séculos na Europa. Basta a gente pensar na questão do continente europeu, né, como ele fez diferença, como ele faz diferença é, na, na, na história da Europa, né, na história da civilização como um todo, né? E além disso, outras línguas menos, vamos dizer assim, menos difundidas, mas que também são importantes, né? Como as bálticas, aqui a gente vai ter um dialeto, vai ter essa aqui, que vai ser a língua caucasiana, que tem interferência de povos asiáticos, como propriamente a língua turca aqui, certo? A Europa ela é uma grande colcha de retalhos, né, de línguas e de culturas que vão ser instaladas aqui, principalmente a partir da queda do Império Romano. Aqui a gente tem a divisão, então, da Europa como leste europeu. Então, a gente tem o leste europeu em 2 momentos, tá? Um momento mais atual, como os dias de hoje, e um momento durante a Guerra Fria. Lembrando que quando teve o mundo passou pós a Segunda Guerra Mundial, teve uma divisão. E essa divisão ficou mais evidente no continente europeu, criando o oeste europeu e o leste europeu.
Mas muito se falou do leste europeu, que eram esses países que tinham forte influência da União Soviética, né? Forte influência aqui da Rússia. Tanto é que a própria Alemanha, depois da Segunda Guerra Mundial, vai ser dividida. Provavelmente você já ouviu falar, né, que tinha duas Alemanhas. Então aqui, ó, República Democrática Alemã, que seria essa Alemanha do Leste, e a Alemanha, como a gente conhece hoje, que seria essa Alemanha do Oeste. Hoje, aqui, ó, é só uma Alemanha, não tem mais a divisão, certo? Aqui também tem outros conflitos, esses conflitos são conflitos menores, principalmente por essa região do Cáucaso. Região do Cáucaso é uma região de uma península bem perto aqui, ó, na divisa do Mar Negro com o Mar Cáspio, e ela é muito importante por vários aspectos estratégicos, né, de avanço. Poxa, eu ligo a Europa com a Ásia, né, então aqui, ó, Rússia, Europa, Irã, Ásia, né, Turquia, Ásia, mais ou menos, se esse mapa continuasse, mais ou menos aqui nós íamos ter já o continente europeu novamente. E também porque aqui é uma grande reserva de petróleo, né? Tem muito petróleo, tem muita matriz energética aqui que pode ser utilizado para a indústria. No próximo slide, a gente vai ter um assunto um pouco mais atual, né? Que é as migrações e o racismo, né? A xenofobia que se criou na Europa, principalmente por causa desses fluxos migratórios vindos tanto do continente africano, então olha aqui, analisa com sor, aqui nós temos o continente africano, como também do continente asiático, dessa região mais aqui da Ásia, ó. Aqui assim, ó. Aqui, ó, do Oriente Médio, certo? Então tem um grande fluxo. Esse mapa ele está como se fosse uma visão azimutal, ou seja, como se eu estivesse vendo pela perspectiva do polo. Por isso que a América está aqui, ó, de lado, nada a ver, né? E a Austrália aqui também nada a ver. Existem vários movimentos migratórios para a Europa. Esses movimentos, eles hoje, eles estão muito relacionados. Vamos olhar esse segundo mapa, a entrada, principalmente desses povos que saem do chamado conflito da Primavera Árabe. O que aconteceu? Aqui tu tem o Mar Mediterrâneo, aqui tu tem o continente africano, nessa região, e aqui tu tem o Oriente Médio. Nessa região, houve vários conflitos que foram conflitos ligados à Primavera Árabe, que nada mais é do que um despertar ali do sentimento de republicanismo, né, de fim de ditadura no norte da África e a tentativa de se tornar livre, né, se tornar democrático. Esses conflitos, muitas vezes, eles não foram bem resolvidos, então houve muitas mortes, houve muita perseguição, e as pessoas elas atravessam o mar Mediterrâneo procurando melhores condições de vida na Europa, né? E essas condições de vida acabam levando essa perspectiva de uma melhora de vida acaba levando um grande fluxo de pessoas para essa região. Então, elas podem atravessar principalmente aqui pela região da Sicília, que é a travessia do mar Mediterrâneo, o Estreito de Gibraltar, que ele é mais fortificado, então não é tão fácil assim, que é esse estreito aqui, e a grande parte das pessoas faz essa volta aqui e entra pela Grécia, por essa região aqui. É uma das regiões que mais, no caso, entram pessoas na Europa, é por essa área aqui, tá? Então, tu tem aqui um local, um estreito, que permite esse deslocamento. O espaço econômico, então aqui algumas coisas relacionadas à economia. A gente vai perceber que é um grande centro financeiro mundial, ela tem uma boa atividade comercial, principalmente porque tem uma diversidade grande dos setores, né? É um espaço agrário com pequenas propriedades rurais, com grande tecnologia na produção de alimento, e esse alimento é desenvolvido para a produção interna, né? Então, eles têm muita tecnologia, produzem esse alimento e esse alimento é para consumo interno. Isso acaba gerando um aumento da produtividade e um número baixo de trabalhadores no campo. Lembra que o senhor falou lá que as pessoas vivem mais na cidade? É também uma realidade desse campo mais industrializado, né? Estranho, né? Campo com indústria. Mas é tipo tecnologia, né? Extrativismo de madeira na Finlândia. A Finlândia acaba tendo ali uma importância na extração da madeira, ou seja, essa matéria-prima é retirada dessa região, então serve o continente. Tem a pesca, que é muito importante, afinal de contas a Europa tem várias portas para o oceano, e isso acaba
auxiliando, né, a obtenção desse recurso, tanto desse recurso, principalmente o bacalhau, né, que é tão importante dentro da economia de alguns países. A indústria, então, da Europa Ocidental, que essa é a Europa mais próxima aqui do Oeste, né, com bastante tecnologia, bastante investimento, um bom desenvolvimento quanto a treinamento de mão de obra, que é importante. Não basta você ter tecnologia se você não tem quem consiga operar ela, então a mão de obra nessa região é mais qualificada, né? E as grandes multinacionais. Pensa quantas multinacionais, pensa quantos automóveis hoje circulam no Brasil que são marcas europeias. Vamos lá, Volkswagen, Fiat, Audi, Renault, Peugeot, são marcas europeias. Organização do espaço, então essa organização aqui do espaço é importante a gente destacar quanto à quantidade de população por territórios, né? Então eu tenho metrópole mundial, que são esses círculos maiores, metrópole europeia, ou seja, dentro da Europa é uma grande cidade, uma metrópole nacional, que daí seria dentro do próprio país, e as demais cidades. Então vamos pegar um exemplo de cada uma para a gente compreender, e aí a gente vai terminando o nosso conteúdo. Então, por exemplo, aqui, uma metrópole mundial. Eu posso pegar Paris, posso pegar Londres, eu posso pegar, por exemplo, acho que essas duas aqui, tá? Então eu posso pegar Londres e Paris, tá? Uma metrópole europeia, ou seja, na Europa ela é uma grande cidade, Barcelona. Claro, se eu comparar Barcelona com São Paulo é muito maior, mas dentro da Europa ela é uma metrópole europeia. Uma metrópole nacional, ou seja, uma grande cidade dentro daquele território. Então eu posso pegar Munique, a Alemanha, né? É uma metrópole nacional. E uma cidade, uma outra cidade ali que não seja nem metrópole, não seja uma metrópole nacional, nem europeia, mas é uma cidade pertinente ali que a gente pode pegar como exemplo. Eu posso pegar aqui Nápoles, fica mais ao sul da Itália, então fica mais aqui perto, banhada pelo mar Mediterrâneo, fica mais perto aqui da ponta da bota, né, que a gente chama, perto da península da Titília. Então aqui eu tenho uma cidade de um porte relativamente pequeno, né? Porto também, aqui em Portugal. Certo? Espero que vocês tenham gostado dessa nossa revisão. Na próxima aula a gente começa então a avaliar ali algumas questões mais históricas, mas foi importante a gente relembrar de todos esses aspectos do continente europeu. Certo? Qualquer dúvida, estou à disposição.